Quanto que ele gastou nessa guerra? São 5 mil mísseis em 2 dias, em 3 dias. Cada míssil, dependendo da potência dele, é de 50 a 100 mil dólares. Dá 250 milhões. Objetivos políticos, religiosos e ideológicos, então o Hamas, por definição, as suas ações são consideradas ações terroristas. Fazendo fortuna com a guerra, saiba quem faturou 6 bilhões de dólares com o conflito entre Rússia e Ucrânia e não foi o Putin. Mas não é dos bilhões lucrados em cima da morte de russos e ucranianos que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar da economia que está por trás do conflito entre Hamas e Israel. Por exemplo, o que você acha que está vendo nesse vídeo? Terroristas do Hamas prontos para atacar os israelenses? Não. Eu vejo 2 lança-foguetes avaliados em R$280 mil cada, uma metralhadora .50 avaliada em R$200 mil, 3 coletes balísticos nível 4 do tipo Patrick Carrier, avaliados em R$50 mil a unidade. E agora, o que você acha que tá vendo? O Hamas recrutando até crianças para terrorismo? Não. Eu vejo um tanque de guerra Merkava 4 avaliado em 5,1 milhões de dólares a unidade. Uma AK-47, R$40 mil, colete nível 4 novamente, R$50 mil a unidade. Você acabou de ver 26,1 milhões de reais. Guerra é uma economia. E quem diz o contrário ou lucra com isso é muito burro. Hamas e outro grupo terrorista receberam 680 milhões de reais em criptomoedas nos últimos 6 meses. Genocídio e horror promovidos pelo Hamas. O governo brasileiro que se nega a chamar o Hamas de terroristas. Entidades classificadas como terroristas estão o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, mas não o Hamas. E que nunca condenou suas ações. Por que será? E vai até os bilhões recebidos pelo Hamas para promover tudo isso. O financiamento oculto. Os 25 milhões que ninguém sabe para onde foi e que saíram do Brasil. Hoje, você vai descobrir o rosto que está por trás dessa guerra. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Daniel Penin e agora é hora de mergulhar no submundo do terrorismo para descobrir como que um grupo que vivia abaixo da linha da pobreza se tornou bilionário para realizar seu único objetivo de vida. Hoje, você vai conhecer a história não contada do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que está dentro da faixa de Gaza, um lugar que, por acaso, é muito pequeno. Ele tem mais ou menos 350 km². Isso aí é 1/5 do tamanho da cidade de São Paulo. Dentro da faixa de Gaza, o povo vive em condições desumanas. No electricity, no food, no water, no gas, it's all closed. Todos os líderes políticos de lá são do Hamas. Claro, eles são muito corruptos. Políticos corruptos que são acostumados a roubar dos pobres. Uma coisa que a gente conhece bem aqui no Brasil. E tudo isso faz com que a taxa de desemprego lá em Gaza gire em torno de 47%. E que a população viva 80% abaixo da linha da pobreza. We would have 8 hours of electricity, 12 hours of electricity. A pergunta, então, que todo mundo fica esperando a resposta é como que um governo que não tem dinheiro nem para dar alimento para as pessoas, ao mesmo tempo consegue recursos bilionários para treinar soldados, comprar armamentos e organizar planos sofisticados para conseguir enfrentar um dos exércitos mais ricos e bem equipados do planeta? O Hamas se preparou durante muito tempo. Como que eles conseguem tanto dinheiro? Pegando dinheiro de fora. A maior parte do dinheiro que está pagando por todos esses horrores que você viu vem de um país. E esse país declara isso publicamente. O Irã, desde 1990, manda todos os anos dinheiro e armas. Doações avaliadas em centenas de milhões para o Hamas. E tudo isso muito antes de toda essa guerra estourar. Inclusive, em 2021, a Gazeta do Povo já noticiava: o arsenal do Hamas cresceu muito desde a última guerra. E tem mais países, tá, no meio disso. Olha só essa notícia. Hamas montou um arsenal graças a Teherã e Moscou, e é um sofisticado sistema de túneis. Dados colhidos do Departamento de Estado americano indicam que o Hamas recebe algo em torno de 100 milhões de dólares por ano, só do Irã. 100 milhões? Isso é o que eles conseguiram pegar publicamente. Inclusive, esses mesmos terroristas nunca falaram diretamente que é o Irã que patrocina essa guerra. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Numa entrevista dada ano passado para Al Jazeera. Nesse dia,
uma autoridade dos terroristas, chamado Ismail Haniyeh, falou que o Irã estava enviando algo em torno de 70 milhões de dólares ao Hamas. E durante outubro de 2023, numa declaração que passou lá na TV russa, Ali Barakah, outro membro do Hamas, falou sem nenhuma vergonha que o Irã fornece arma e dinheiro para eles. Mas as centenas de milhões, ou melhor, os bilhões que esses terroristas recebem não vêm só do Irã. Tem muita gente que odeia Israel pelo mundo e a todo custo quer o controle daquele território. Entre os países que publicamente enviam milhões todos os anos aos terroristas, temos a Turquia, o Kuwait, a Malásia, a Cisjordânia, o Sudão, a Argélia e o Catar. O grupo de doadores é tão grande que um relatório do Tesouro Americano mostrou que de 1995 a 2001, a Fundação Terra Santa para Ajuda e Desenvolvimento funcionou como principal braço de angariação de dinheiro para o Hamas dentro dos Estados Unidos. Ou seja, até dentro dos Estados Unidos foi doado dinheiro para lá. O valor, mais de 12 milhões de dólares. Não é novidade para ninguém que a população na faixa de Gaza vive abaixo da linha da pobreza e enfrenta condições desumanas. Sem emprego, sem renda, sem comida, sem dignidade. Então, para ajudar as pessoas, países do mundo inteiro todos os anos se unem e enviam dinheiro diretamente para a faixa de Gaza. Esse lugar, porém, é governado por políticos muito corruptos do Hamas. Nada diferente daqui do Brasil. Esses políticos, então, roubam dos pobres para financiar a guerra e enriquecer o próprio bolso. Antes do Hamas, a faixa de Gaza era liderada por um grupo chamado Fatah. Só que, em 2006, o Hamas venceu as eleições. E em 2007, que eles controlaram completamente a faixa de Gaza, porque foi em 2007 que Israel saiu de lá, permitindo que eles tomassem o controle completo. A partir desse ano, eleições livres nunca mais aconteceram. Só que a situação de Gaza começou a piorar muito. E depois disso, a cada dia a população ficaria mais pobre e sofria ainda mais. Os Estados Unidos, então, estava concentrado na guerra deles contra a Al-Qaeda e com uma assinatura, com uma canetada, tudo mudou. O governo americano, então, autorizou o estranhíssimo sistema de ajuda financeira vinda do Catar. Agora, as autoridades ricas do Catar podiam carregar consigo milhões de dólares transportados dentro de malas todos os dias, autorizados legalmente a entrar dentro de Gaza pela fronteira israelense de Erez. Na época, claro, uma declaração pública foi emitida pelo governo. A ideia, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, era que aquele dinheiro fosse enviado para resolver os muitos problemas que a população que morava em Gaza tinha. Mas claro, a regra do Brasil também é a regra de Gaza. Político bom é político ladrão. Então esse dinheiro nunca foi usado pro povo e sempre ficou nas mãos do Hamas. Durante anos, o Hamas pegou a maior parte desse dinheiro. As organizações pelo mundo avisavam, e mesmo assim só em 2021 que esse acordo foi revisto, mas era tarde demais. 2021, lembrei, nesse ano eles foram avisados que o poder bélico do Hamas crescia demais e mudaram o acordo. O Hamas, ele não tá totalmente isolado do sistema financeiro internacional. Hans Jacob Scheider, diretor sênior do projeto contra o extremismo, falou que os terroristas estão conseguindo investir o dinheiro deles em empresas pelo mundo e até no mercado imobiliário. A situação é tão grave que o Hamas conseguiu investir os seus lucros numa carteira de investimentos internacionais no valor de 500 milhões de dólares colocados só em imóveis. E também colocados em algumas empresas que estão na Argélia, na Arábia Saudita, no Sudão, na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. Só que, Daniel, isso não entra na minha cabeça. Por que eles compram imóveis? Por que eles compram empresas? Porque assim o Hamas consegue ocultar e lavar o dinheiro deles. E eles também fazem isso para eles conseguirem viver uma vida de luxos inacreditáveis. E onde entra o Brasil? Infelizmente, o nosso governo também carrega uma parcela de culpa pelos milhões de reais que estão nesse momento dentro do bolso de terroristas. Porque o Brasil, sim, o Brasil já enviou dinheiro pro Hamas, ou pelo menos ajudou o Hamas a multiplicar seu patrimônio. Pensa comigo, qual que é a forma ilegal mais famosa para ganhar dinheiro ilegalmente? Vender drogas. Então o Hamas coloca o dinheiro dele aqui no Brasil e multiplica o dinheiro através do tráfico de drogas, de armas e de pessoas, bem como contrabando e lavagem de dinheiro. E isso tudo acontece especialmente na tríplice fronteira, que é a fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. Um refúgio para que terroristas e organizações criminosas consigam ganhar muito dinheiro. Só que isso piora. Além de tudo isso, os terroristas do Hamas conseguem dezenas de milhões de reais todos os anos vindos de criptomoedas. Uma coisa que já foi denunciado pelo jornal The Wall Street Journal e que foi provado por dados da empresa BitOK. Esses dados mostraram que nos últimos 18 meses o Hamas recebeu cerca de 41 milhões de dólares ou 200 milhões de reais em criptomoedas. Só que calma, que esse dinheiro todo ainda tem uma origem que você não sabe. Ainda tem um dinheiro que foi enviado pelo Hamas que você nem sabe, ele sai
saiu do Brasil. Só que eu preciso que você espere um pouco para entender que o Hamas usou esse dinheiro como justificativa. Ele seguiu com esse dinheiro a luta dele genocida para destruir Israel e destruir completamente o povo judeu, mesmo que isso resulte em morte de milhares de pessoas, mortes essas que o Hamas tenta justificar como sendo necessárias para o bem maior. Eu te pergunto, o bem de quem? Dos israelenses? De algum país que está sendo prejudicado por Israel? Ou será que tudo isso está sendo feito para que políticos corruptos consigam receber cada dia mais dinheiro e, consequentemente, ficarem cada dia mais ricos? Eu não sou historiador para contar a história do Hamas aqui. Eu não sou especialista em relações internacionais para falar para você as relações entre os países. Não sou político para defender nem para justificar as mortes. E eu também não sou o Lula, porque, claro, muita gente esqueceu a parte do Lula com o Hamas. Só que... Lula, eu não esqueci de você. Eu não esqueci que, ainda no ano passado, antes da guerra, foi no dia da sua eleição que o líder dos terroristas do Hamas foi um dos primeiros a te dar parabéns pela sua vitória. Em uma publicação no site oficial, o Hamas considerou que a eleição de Lula foi uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo. Por que será, né, Lula? Sabe outra coisa que não sai da minha cabeça? Por que você se recusa a chamar o Hamas de terroristas? Por que será que você declarou publicamente que a resposta de Israel ao ataque do Hamas foi tão grave quanto o ataque original? Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. Eu vou te perguntar de novo. Por que você se recusa a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista? O presidente Lula disse hoje que o Brasil não considera o Hamas como grupo terrorista. Eu sei que você não vai me responder, então eu vou responder. Eu sei por quê. Porque se você reconhecer o Hamas como grupo terrorista, o governo brasileiro automaticamente é obrigado a cortar 100% das relações comerciais e financeiras com o grupo. Coisa que você não quer. Mas relaxa, eu deixei o melhor pro final. Lembra do dinheiro que foi pro Hamas? Saiu do Brasil e ninguém sabe de onde saiu? Vou te contar de onde saiu. Foi em 2010, durante o governo Lula, que o Brasil doou 25 milhões de reais à autoridade palestina para ajuda humanitária em Gaza. Inclusive, isso aí saiu lá no Diário Oficial da União. Só que aí em 2023, quando a guerra estourou, um print rodou o Brasil. Esse print afirmava que o Lula doou 25 milhões diretamente ao Hamas. Logo, toda a imprensa nacional se uniu para falar que isso era mentira. Não, Lula não deu dinheiro ao Hamas, ele deu o dinheiro para a faixa de Gaza ser reconstruída. Os posts mentem ao dizer que o dinheiro foi doado por Hamas. Não, não foi. O dinheiro foi para Gaza. Sabe o que todos os jornais do Brasil nem ousaram falar? Ninguém falou quem governava Gaza quando o dinheiro foi enviado. Sabe por quê? Sabe quem governava Gaza em 2010 quando o Lula doou 25 milhões de reais? O Hamas assumiu o governo. Em 2007, Israel saiu de Gaza e em 2007, Hamas assumiu a faixa de Gaza. Então foi em 2010, quando o Hamas controlava aquela região inteira sozinho e o mundo sabe porque já foi provado. O Hamas desviou o dinheiro que foi enviado para ajudar o povo. Foi em 2010. Quando o Hamas governava a faixa de Gaza, que o governo brasileiro enviou 25 milhões de reais para lá. Entendam bem, eu não sou historiador, eu não sou especialista, eu não sou nem político. Só que eu não sou cego. Se a guerra não desse lucro, a humanidade viveria em paz. Para encerrar esse vídeo, Eclesiastes capítulo 8, versículo 9. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo em que homem tem domínio sobre o outro homem, para desgraça sua.